Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic da Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin e este é o primeiro vídeo de 2017. Yeah! E para abrir este ano novo, vamos começar com um quadro novo aqui no canal. Guerras Tribais será o nome desta nova série e nela eu vou falar sobre cartas, habilidades e estratégias específicas para decks tribais. Ou seja, decks que se baseiam especificamente na sinergia entre criaturas de um mesmo tipo. Elfo, zumbi, humano, tritão, enfim, etc. Minha ideia vai ser abordar uma tribo diferente a cada capítulo da série, dando ênfase aos formatos multiplayer e os formatos casuais no geral, né? Então se você estiver aí procurando formas de se dar bem num cenário mais competitivo, talvez o conteúdo desse vídeo não vai ser de muito bom grado, assim, não vai ser de muita utilidade para você, embora eu possa mencionar aqui alguma coisa que vale ser útil de alguma forma, né? Mas a proposta aqui não é bem essa, já aviso logo. Neste episódio número 1 eu vou falar sobre uma tribo que é uma das mais recorrentes em mesas de cozinha. Eu estou falando dos elfos. E para falar dessa que é uma das tribos mais importantes no Magic, eu vou usar de um método que pretendo estabelecer para todos os vídeos da série Guerras Tribais. Vou começar falando ali das características gerais daquela tribo, né? A que cor de mana aquela tribo está mais associada, as habilidades e sinergias mais comuns em criaturas daquele tipo. Depois eu vou falar um pouco sobre as cartas, né, sobre as principais cartas, fazer uma breve citação em ordem cronológica, né, seguindo os lançamentos aí que tiveram ao longo dos quase mais de 2 décadas de Magic, das cartas que eu considero assim mais fortes, né, mais importantes, aquelas que são verdadeiras staples, né, que se não forem jogar em todos, mas provavelmente na maioria dos decks tribais daquele tipo. E por último nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como essa tribo se comporta em diferentes arquétipos de deck. Ou seja, se ela de repente se adapta melhor a um deck agro, se joga melhor de controle, de combo, quais são os arquétipos que aquela tribo consegue se estabelecer, né, consegue criar uma boa jogabilidade. Nessa série eu também vou abordar o formato Commander e falar sobre as principais opções de comandantes daquela tribo. Mas para isso eu vou fazer um vídeo separado. Então se você está pensando em jogar de elfos no Commander, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que fala sobre, se não todas, mas as principais opções de comandantes em decks tribais, né? Mas não deixa de assistir esse vídeo aqui porque ele vai ser importante para você entender algumas coisas do que eu vou falar lá, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre os elfos. Os elfos são uma raça associada principalmente ao mana verde. Normalmente vivem em florestas e são muito próximos à terra. E é justamente por conta desta afinidade com o mundo natural que muitos elfos possuem habilidades que geram mana. E essa é a característica que mais define essa tribo. Por terem essa reputação como eficientes aceleradores de mana, os elfos costumam integrar vários tipos de decks que possam fazer bom uso de ramps, incluindo baralhos não tribais. Eles são onipresentes em quase todo o multiverso e por conta disso, cards com esse subtipo de criaturas estão presentes em muitas e muitas coleções de Magic the Gathering ao longo da história. Sendo um dos tipos de criatura mais recorrentes no Magic, decks temáticos de elfos sempre foram muito populares em jogos casuais de mesa de cozinha. A carta mais icônica a representar o arquétipo dos elfos é, sem dúvida, Elfos de Llanowar, que inclusive foi amplamente utilizada em decks competitivos ao longo da história. Mas o primeiro card relevante a realmente estabelecer uma sinergia específica com criaturas do tipo elfo foi Eladani, Senhor das Folhas, na coleção de Tempestade em 1997. Até hoje ele é considerado uma carta muito saudosa, sendo o primeiro Senhor Elfo impresso. Sacerdote de Titânia viria logo depois em Saga de Urza para praticamente se tornar uma peça obrigatória em qualquer deck tribal de elfos. E graças a seu baixo custo e capacidade absurda de geração de mana, ela é uma staple até os dias de hoje. Algum tempo depois, em Invasão, a tribo receberia o reforço de mais um senhor, campeão élfico, que diferente do seu antecessor Eladani, também agraciava seus pares de raça com um bônus de +1/+1. A essa altura a tribo dos elfos já era bem representada por essas 4 cartas e algumas outras pontuais, como o Elfo Flautista, Rofelos e Anunciadora Silvestre. Mas foi em 2002, com o advento da coleção de Investida, que os elfos, assim como muitos outros tipos de criatura, se estabeleceram com propriedade no rol das tribos de Magic the Gathering. Todo o bloco de Investida era focado em temáticas tribais, e isso fez com que os decks desse tipo ganhassem muita força na época. E com os elfos não seria diferente. Cards como Desejador do Bem, Elfo Vigia dos Pinheiros e Simbiota de Wirewood, dentre várias outras, foram aquisições muito relevantes para o arquétipo. Daí para frente a tribo receberia cada vez mais reforços significativos. Em 2007 e 2008, respectivamente, outros 2 blocos com temática tribal seriam lançados, Lorien e Pântano Sombrio. Neles os elfos também marcaram presença, desta vez também alinhados ao mana preto e branco. Nessa época muitos cards interessantes foram lançados como Magistrado Imaculado, que é para alguns uma versão melhorada do Vigia dos Pinheiros. Mas o grande divisor de águas para essa tribo foram os efeitos criadores de ficha.
Até então, apenas uma carta, Mentor de Llanowar, tinha a capacidade de criar tokens especificamente de elfo, efeito que agora seria bem representado através de cartas como Passo Élfico, Perfeita Imperiosa e Tríade Caçadora, além de uma série de outras cartas que, com isso, permitiriam estabelecer um volume de jogo através da quantidade com quase tanta eficiência quanto os goblins já faziam. Desde então, não houveram mais coleções tribais que abrangessem os elfos, mas cards pontuais inéditos ao longo das edições foram sendo impressos. Dentre os mais notáveis que saíram nos últimos anos estão a Planeswalker Nissa Revane, Invocador de Guerra de Joraga, Ezuri, líder renegado, Arquidruida Elfo e Dwynne Den de Folhadora. Mas agora que a gente já conhece algumas das principais cartas de elfo, vamos ver como eles trabalham juntos, né? Vamos ver como a gente monta um deck tribal de elfos. Como eu já disse, decks de elfos já são bem manjados, então é provável que muito do que eu vou falar aqui não seja surpresa para algumas pessoas. Mas se você não é tão antigo no jogo assim e tiver a fim de montar um baralho de elfos, você pode conseguir algumas boas dicas aqui neste vídeo. Bom, levando em consideração que existe uma variedade muito grande de cartas para se montar um deck desse tipo, logicamente existem diversas maneiras de se montar um baralho tribal de elfos, né? Ainda mais quando a gente fala de algum formato casual, né, para você jogar ali na mesa da cozinha mesmo com seus amigos. Como você não tem tanta necessidade de ganhar, então você tem mais liberdade para montar deck, de repente com uma carta que você achou legal, mas que não necessariamente vai te fazer ter um resultado igual ao dos decks Legacy competitivos que tem por aí. Mas se eu fosse classificar a tribo dos elfos, eu diria que eu classificaria ela em dois subarquétipos principais. Você pode montar um deck totalmente agro, né, que consiste basicamente em você encher a sua mesa de elfos, deixar eles mais fortes e bater muito com eles, ou você parte para uma parada mais combo, né, onde você ali usa muitos efeitos de geração de mana repetidas vezes até você ter muita mana ou mana infinita, né, e daí você usa alguma carta devastadora, uma bomba sinistra, ou uma carta de custo X aí, para você ganhar o jogo, né? E logicamente, né, assim, como ambos os decks eles vão ter praticamente a mesma base, né, muitas cartas você vai usar tanto em um arquétipo quanto em outro. Você pode ali mesclar os dois, né, fazer um pouquinho de ambos, enfim. Tem muitas possibilidades. Só que a diferença em ambos os casos, é lógico, é o meio que você alcança a vitória, né, a sua condição de vitória. Por exemplo, um deck mais agro, onde você espera vencer por meio do combate, os senhores, cartas que fortalecem os seus elfos, eles vão ser mais bem aproveitados, né? Então o campeão élfico, Eladari, o Ezuri, tem também o elfo sarcástico, que que funciona basicamente como uma evasão, né? É um bicho de uma mana só, então joga bem também. Enfim, esse tipo de carta que te dá vantagem no combate, ele vai ser muito mais valorizado nesse arquétipo mais agro. Da mesma forma que os efeitos de criar ficha, né? Você cria bastante fichas lá e cria uma presença de campo. E a grande vantagem desses efeitos criadores de fichas é que você está gastando uma carta da sua mão para ter várias na mesa, né? Ou seja, um Passo Élfico, por exemplo, é uma carta que você paga 4 mana, joga e você pode botar aí, sei lá, 5, 10 elfos, né? Então é uma troca bem justa. E é assim como na maioria dos outros decks tribais, né? A quantidade vai ser crucial no deck de elfos, até porque quase não existem elfos grandes, né? Não existem, os elfos eles não são conhecidos pelo seu tamanho. É bem difícil você encontrar, sei lá, um elfo 4/4, 5/5, né? Não tem, eles são geralmente criaturas pequenas. A não ser, é claro, que você esteja usando um escudo de armas ou uma porta dos destinos, por exemplo. Aí eles vão ficar bastante enormes, ou você usa uma porrada de senhores aí eles vão ficar realmente fortes, né? O lance é que as cartas que você use, elas ajudem a aumentar o corpo das suas criaturas, né? Isso aí é um preceito básico de qualquer deck tribal. De qualquer forma, você pode usar algumas criaturas grandes também, né? Aproveitar que os elfos eles geram muita mana. Você usa as criaturas de custo alto, elevado, tipo um Eldrazi, por exemplo, ou então um Behemoth Craterópode. São cartas assim que você pode usar como finisher, né? É bem comum isso, aliás, né? Eu vejo vários decks assim que a base é inteira de elfos, mas a condição de vitória, na verdade, são criaturas grandes. Então você baixa essas criaturas e, assim, bate muito com elas, né? Porque elas são muito fortes. Nesses casos aí, o elfo flautista também cai muito bem. Já no caso dos decks combo, a finalidade de cartas como Sacerdotisa de Titânia, Arqueodruida Elfo e Canalizador de Wyrelud é de combinar com efeitos de desvirar, especialmente Manto Umbral ou Espada dos Paruns, embora um Cajado da Dominação também sirva. Dessa forma, você só precisa estar gerando 4 manas, 5 no caso do Cajado, né, com qualquer um desses elfos para que você consiga gerar mana infinita, porque você vai pagar 3 manas para desvirar a criatura, daí vai estar sobrando uma, aí você vira o elfo novamente e gera mais 4 ou 5 manas, né, para pagar 3 de novo, desvirar ele, e assim vai infinitamente gerando mana. E daí, enfim, existem N formas de você vencer, uma vez que você tem a mana infinita, né? Você pode jogar um Banefire ou uma Tempestade de Cometas, por exemplo, né,
Pode dar um hit kill aí ativando infinitas vezes a habilidade do Ezuri, enfim. De acordo com o método que você preferir, que você achar mais divertido, né? No caso assim, vai ser divertido só pra você, né? Porque os seus oponentes vão ficar só olhando ali, você virar e desvirar o F infinitamente, enfim. O interessante é que esse tipo de deck especificamente tem até uma denominação própria na comunidade do Magic. Decks com esse tipo de combo são amplamente conhecidos como Elf Ball, um termo genérico que faz referência ao card Fireball ou Bola de Fogo para nós, que apesar de ser uma carta hoje um tanto quanto obsoleta, também serve como peça final de combos de mana infinita. Existem também outros combos envolvendo cartas como Druida da Herança, Simbiota de Wirewood e Sentinela de Urtiga, em adição com fontes renováveis de draw como Relance da Natureza, Força Magnificente e Alma da Colheita. Essas peças combinam à medida que você consegue gerar muita mana, conjurar muitas criaturas e simultaneamente reabastecer sua mão com novas cartas. Nesse ritmo você consegue praticamente jogar o seu deck inteiro, deixando seus oponentes em maus lençóis, tendo chances muito pouco prováveis de reverter a partida. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre os elfos da série Guerras Tribais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já dá aquele like maroto ali para dar aquela moralzinha. Diga aí nos comentários o que vocês acharam da ideia dessa nova série, né? Deem um feedback de vocês, isso aí é muito importante também. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para ficarem por dentro de tudo que acontece por aqui, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!